Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que Cristo está em nosso meio. Então, que nós alegramos e exultemos com a festa da apresentação do Senhor. Então, a primeira leitura de hoje está em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 a 4. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 a 4. Eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Então essa primeira leitura, do profeta Malaquias, ele sugere, que uma pessoa vigorosa vem da parte de Deus, As características dessa pessoa coincidem com a figura de Jesus, Então, Jesus é o sinal da aliança definitiva, com poder e com força reinará. Então, que nós realmente possamos louvar e exultar, Louvar e exultá-lo, dar glórias e graças a Deus sempre por isso, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 18. Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então, essa segunda leitura mostra pra gente, aqui a carta aos Hebreus continua falando de Jesus, Jesus participou da mesma condição, para destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, que era o diabo, e libertar os que por medo da morte estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Então, Cristo deu a sua vida por nós para nos salvar, Então, que a gente possa realmente louvá-lo, e glorificá-lo. Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está no meio de nós, então que nós realmente possamos louvar e glorificá-lo e sempre agradecê-lo, por tudo que ele nos faz. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40. Lucas, capítulo 2, versículo 22 a 40. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, então
Ele então o tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a sua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, essa leitura do Evangelho, né, mostra aqui a apresentação do Senhor, né? São Lucas, né, de forma apresenta Jesus, né, na fragilidade, né, de uma pequena, através, né, da fragilidade de uma criança, né? Todo o relato respira essa fragilidade, né? Desde os pombinhos, né, do sacrifício até as duas figuras, né, de longos anos como Simeão e Ana. Então, além disso, as palavras são inquietantes, né, sobre o menino, né? Simeão fala aqui para Maria, né? Ele é salvação e luz para os povos, mas mistério e admiração para seus pais, né, que com certa apreensão ouviram aquelas palavras. Então, de todo modo, né, a apresentação de Jesus é motivo de alegria para o velho Simeão, ao ponto de ele reconhecer que a sua missão foi cumprida, né, e portanto já poderia partir em paz. Né? Então, aqui, né, Jesus, né, que aqui era recém-nascido, né, são a novidade para o tempo novo de paz e presença do reino de Deus. Então, que a gente possa, né, realmente sempre, cada vez mais, louvar e agradecer a Deus sempre, né, por enviar o seu Filho para nos salvar, né, salvar a humanidade, tá certo? Então, era isso que tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.